Hoje com o pastor Joseph Prince. Hoje, a mensagem que eu preparei, considero hoje esta mensagem como uma das mais importantes que eu já preguei, certo? É uma das mais importantes mensagens que eu já preguei, porque esta mensagem traz muitos frutos. Vai trazer muitos frutos, porque vai ajudar você no seu casamento, vai ajudar você como um pai, vai ajudar na sua saúde, vai te ajudar nos seus negócios, vai ajudar na sua vida financeira e vai ajudar em termos também de paz e ficar livre do estresse, de perturbação e de todos os tipos de coisa que nos oprimem, amém? Deus vai te dar poder e leveza através dessa mensagem, Ele também vai te dar ajuda e força, e por isso é uma das mais importantes mensagens que eu creio você vai ouvir. Ok? É muito simples do Senhor. De fato, a fonte dessa mensagem foi domingo passado, quando eu terminei minha mensagem, falando de Salomão, e o pedido de Salomão por sabedoria. Lembra disso? Ele pediu a Deus um coração entendido. Ok? Eu nem sabia que Deus ia continuar falando comigo durante toda essa semana. Certo? Toda essa semana. Sobre uma coisa vital que precisamos nos envolver, que Ele quer nos dar de volta, para muitos de nós, para alguns, receber, mas alguns de nós fomos roubados, sem saber fomos roubados.
E não vamos permitir que o diabo continue nos roubando. E eu agradeço a Deus porque você está hoje aqui, glória a Deus. É uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração e eu vou falar isso com muito cuidado, mas vou dizer. É uma mensagem que pode significar entre vida e morte, para alguns. Porque isto é realmente muito importante para podermos viver. O homem não viverá só de pão ou só de arroz, ok? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na semana passada encerrei com isso, sobre Salomão. Vamos ver a história de novo e começar daí. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E naquele dia ele ofereceu a Deus, naquele mesmo dia, 1000 holocaustos. Naquela noite, depois do seu ato de generosidade, Deus apareceu para ele. Salomão nessa época tinha mais ou menos entre 17 ou 20 anos de idade. Seu pai tinha morrido. Deus então disse, pede-me o que quiseres. Olhando a história, ele disse, Deus, teu povo Israel é tão grande e eu sou uma criança, eu nem sei como entrar ou como sair de um lugar. E ele disse isso, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra, um coração entendido, literalmente no hebraico, é um coração que ouve. É um coração que ouve. Um coração que escuta. Um coração que ouve. Oração muito interessante. Me pergunto, o que fez que Salomão pedir isso acima de todas as coisas? Ele não pediu para ganhar na loteria. Ele não pediu saúde, ele não pediu riquezas. Ele pediu a Deus um coração que ouve. A Bíblia fala da resposta de Deus. Lembre-se disso, se quer agradar a Deus. A Bíblia diz que o que agrada a Deus, antigamente, ainda agrada o Senhor hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz, essa palavra agradou ao Senhor. De que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, por quanto pediste isso? O que ele pediu? O que foi que ele pediu? Um coração que ouve. Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Quando você pede a Deus um coração que ouve, Deus vai te dar um bônus, bênçãos e benefícios. Deus vai te dar aquilo que você não pediu. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Ok, sabemos que ele é sábio, mas não vamos imitá-lo a fim de nos tornarmos bilionários, ok? Mas vai te fazer prosperar, vai te ajudar nos seus estudos, vai te ajudar como um pai, vai te ajudar também na sua vida matrimonial e vai ajudar você no seu corpo, na sua saúde. Amém? Você está ouvindo, igreja? Mas olha, você tem que pedir a Deus uma coisa simples. Peça a Deus, me dá um coração que ouve. A primeira coisa que aconteceu com ele quando ele acordou e percebeu que era um sonho, mas era uma visão de Deus. E a Bíblia diz que ele saiu de Gibeon, o lugar que eu já te falei, o lugar da aparência, mas não é essência, e ele foi a Jerusalém e se colocou diante da arca de Deus, porque Davi a tinha levado para lá, e adorou a Deus diante da arca. Um dos primeiros sinais de que alguém recebeu sabedoria é que ele vai para a casa de Deus. Ele ama a presença de Deus, ele ama estar na casa de Deus. É o que você deve fazer também. O fato de que você, entre muitos singapurianos, e você, entre muitos americanos, está na igreja hoje, e você frequenta a casa de Deus, mostra que você sabe e valoriza a presença de Deus. Você sabe que há uma unção corporativa quando nos unimos. É lógico que Deus não nos deixa nem nos desampara, mas quando nos unimos, há uma unção corporativa. Amém? Jerusalém era o lugar da unção corporativa. E mais importante, era o lugar onde a arca estava. Então, Salomão, depois de receber a sabedoria, ele buscou a arca da aliança. Ele valorizou, se deliciou e desejou a presença do Senhor. Amém? Quando Davi pecou com adultério e homicídio, uma das primeiras coisas que ele pediu, isso está no Salmo 151, ele disse, Deus, não retires de mim o teu espírito. Não tire de mim a tua presença, não tire de mim o teu espírito. De tudo que ele podia dizer, não tire minha riqueza, não tire de mim as vitórias que eu tive sobre as nações que estão ao meu redor.
Mas a primeira coisa que ele disse foi: não retire de mim o teu espírito. Amém? Deus nos prometeu na nova aliança que ele nunca nos deixará nem desamparará. Mas existe algo acerca de um homem ou de uma mulher que quando entram em um lugar, quer seja uma boutique, quer seja um shopping ou então um restaurante, ninguém está lá, mas quando eles entram as pessoas começam a chegar e eles são uma bênção aonde eles vão. Amém? Eles são uma bênção onde quer que vão. Fale para o seu amigo, ele está falando de mim de novo, eu não sei porquê. Amém? E isso é o que a sabedoria faz. Ela faz o seguinte: você de repente vê alguma coisa que era de muito valor para você, agora você diz, essa coisa não é tão importante, sabe? E você tem o discernimento para ver as coisas que não são tão importantes e valorizar as coisas de Deus. Amém? E as pessoas sem sabedoria valorizam tanto essas outras coisas e elas não entendem por que aos domingos nós vamos à igreja e por que queremos ouvir a palavra de Deus. O que eu quero enfatizar é o que Deus falou comigo no final da mensagem de domingo passado. Foi o coração que ouve. O que mais me impressionou foi o coração que ouve. Muitos falam de Salomão e falam de sabedoria, mas nem mencionam o coração que ouve. Porque está no hebraico o coração que ouve. Shamé ou Shema, que ouve, coração que ouve. Um dos primeiros testes no mesmo capítulo, além de ir à presença de Deus, uma coisa que aconteceu foi que 2 prostitutas foram ao rei Salomão. E elas diziam que o bebê era de uma delas. Você conhece a história? Sabe, um dos bebês estava morto e o outro estava vivo. As 2 falavam que eram mãe do vivo, certo? Então, nós não vamos entrar nessa história porque até mesmo nas fábulas eles contam essas histórias baseadas nestes fatos, baseadas em escrituras bíblicas, a história de Salomão. Mas o que eu vi foi exatamente isso. Eram ambas prostitutas. E muitos não querem ouvir prostitutas. Ainda mais naqueles dias. Amém? Mas o rei ouviu as 2. Ele tinha um coração que ouve. É lógico que a voz que você quer ouvir é a de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, muitas vezes tem que ouvir as pessoas também. Sabe, homens vão pagar $100 ou até mais do que isso para poderem participar de um seminário de um pregador muito conhecido, para ouvirem coisas que ele diz, que a esposa talvez falaria de graça. Ele volta e diz à esposa, ele falou isso, aquilo e aquele outro, e ela disse, é o que eu tenho te falado. Homens já experimentaram isso antes? Ah, mas porque pagamos tem mais valor, amém? Então nós precisamos ouvir Deus através das esposas, precisamos ouvir Deus através dos líderes, amém? É por isso que valorizo a igreja local. Porque muitas pessoas, quando falam em ouvir a voz de Deus, eles começam a ficar fracos e começam a ouvir várias vozes, vão atrás de profetas e tudo mais. Mas se você está na igreja local, há segurança, principalmente para grandes decisões. Amém? Sua amiga vai ver que aquele rapaz não presta e você talvez não tenha visto. Amém? Você precisa confiar no Espírito de Deus, nos seus amigos também, amigos que te amam. Amém? Familiares que se importam com você. Precisa ouvir os líderes que Deus ungiu para providenciarem a cobertura. Eles receberam a unção de Deus e também o discernimento para te ajudar. Assim como Deus deu sabedoria e discernimento a Salomão para reinar e julgar o povo bem. Posso ouvir um amém? Amém. Então há segurança ali. A sabedoria de Salomão era tão grande que era maior do que a de Adão. E Adão foi um homem brilhante. Mas a Bíblia diz, lembre-se quando lê sobre Salomão. Jesus disse, eis, alguém maior do que Salomão está aqui. Amém? Jesus disse, olhai os lírios do campo. Não trabalham e nem fiam. Não trabalham, nem fiam como as mulheres que fazem vestidos. Não fiam. Não trabalham como o homem trabalhando na fazenda, trabalhando nos campos. Ele disse assim, olhai os lírios do campo, que hoje existe, mas amanhã é lançada no forno. Naqueles dias, eles tinham um forno para fazerem pão e eles usavam esses lírios para queimar, para acender o fogo. Jesus disse, olhai os lírios do campo, Deus os veste, que hoje existem, mas amanhã são lançados no forno. Se Deus assim veste as ervas do campo, dessa maneira, não vestirá muito mais a vós? Homens de pouca fé. Também, olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Jesus disse, olhai os lírios do campo, como Deus as veste. Jesus disse, até mesmo Salomão, em toda sua glória, não se vestiu como um destes. Por quê? Bilionário ou não, sua riqueza era externa,
Mas olha o lírio, tão simples. Sua riqueza era interior. Seu crescimento era real e o de Salomão foi acrescido. Tira tudo isso, ele não seria nada. Amém, exceto Deus. Então Jesus disse, não vos preocupeis. O que ele está dizendo é, Deus vai te vestir, vai cuidar de você. O dia que eu ver os lírios do campo, sem nenhum vento, um dia calmo, sem nenhum vento, e eles estão tremendo, eles estão fiando, eles estão trabalhando, e estão pensativos, estão preocupados, não se vestirão bem. Nesse dia eu vou me preocupar. No dia em que eu ver os pássaros voando, eles não estão cantando, fazendo melodias, e eles estão voando e começam a cair no chão, e todos eles estão estressados, e estão tão preocupados e pensativos sobre o que está acontecendo no mundo. Nesse dia eu me preocupo. Mas enquanto isso, eles não estão preocupados, eles não escutam as notícias, esse é o problema. Eles não ouvem as notícias, eles não têm mídia social. Não ficam distraídos. Não gostam disso, eles são cheios de alegria. Cantando o tempo todo, te irritando. Ok, estou me adiantando, essa é outra mensagem. Já estou pregando outra mensagem, glória a Deus. Ok, então, Deus deu a ele riquezas e honra que ele nunca pediu, mas o fato é, ele tinha um coração que ouve. Quando eu terminei de pregar e falei sobre o coração que ouve, na semana passada, Deus tem falado comigo durante essa semana que esta é a palavra do momento. Deus tem falado comigo sobre a importância de ouvir e ouvir da palavra. E havia um tempo que as pessoas saíam da igreja com algo pendurado no ouvido, se parecendo importante como o segurança do presidente, e saíam da igreja com esse negócio pendurado no ouvido e iam para os shoppings e todos os lugares, sempre ouvindo. Eu vi uma vez uma senhora, eu estava com a minha esposa dirigindo, essa senhora passou por nós, ela acenou para nós e me mostrou um dos meus CDs. Estão ouvindo o tempo todo. Se lembra da senhora chamada Mavis? Ela estava na primeira página da nossa revista, alguns anos atrás. Ela estava em uma estrada, eu não me lembro qual era. Ela foi atingida por trás. Seu carro capotou, lembra disso? Quando seu carro capotou, ficou girando, sabe? Para encurtar a história, ela e o seu filho saíram, ok? E eles não tinham nenhum arranhão, nenhuma ferida. Nem foram para o hospital. E o carro que os atingiu outros carros. E os outros foram feridos e levados para o hospital. As pessoas vieram e perguntaram como poderiam ajudar. E uma senhora que foi ajudar e a ajudou a sair daquele carro, aquela senhora que estava ali por perto, pegou seu número para ficar em contato, mas quando o seu carro capotou e estava girando e as pessoas vieram, ela disse que a minha mensagem estava tocando no seu rádio, mesmo depois do acidente. E aquela senhora que veio ajudar, além dos homens que ajudaram, ligou para ela depois de alguns dias e disse, eu quero que você saiba de uma coisa, que eu estava passando por uma dificuldade no meu casamento, no meu relacionamento, mas quando te ajudei naquele dia, eu escutei uma voz no seu carro, e aquilo que ele dizia ministrou a mim. Certo? Um dia nós vamos compartilhar isso, mas aqueles que têm a revista, leiam isso. O que eu quero dizer é que quando você ouve a palavra, parece que nem o diabo pode te matar. Sabe? E alguém pode dizer, pastor, nós ouvimos a palavra. O problema com a igreja é que vocês me têm aqui fisicamente. Então você pensa que o pastor prega uma mensagem, ok, no domingo, já ouvimos. Mas a fé não vem por ter ouvido. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem. Eu quero ter a mesma fé que Josué teve, que Caleb teve, que disse, me dá essa montanha. Na idade de 85, aquele homem estava cheio de fé. Amém. Deus disse de Caleb, há nele um outro espírito. Amém. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. Como a fé vem pelo ouvir, e o ouvir repetidamente é ouvir, ouvir, e ouvir, e ouvir. E ouvir continuamente. Um ato contínuo. Não é a fé vem pelo ter ouvido. Assim também como aqueles que comeram arroz com frango no mês passado. Te garanto que você vai querer arroz com frango de novo. Você não vai viver da memória do que você comeu. Você não vai ficar na memória de eu sei qual é o gosto de arroz com frango. Não, certo? Saborear vem do comer e comer e comer. Então a fé vem pelo comer. Força para a sua fé vem pelo ouvir e o ouvir e não ter ouvido. De fato, em Hebreus 4 fala sobre aqueles que não entraram na terra,
em Hebreus 4 nos fala que, falamos disso há algumas semanas, fala que a mensagem pregada não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ouviram o passado. E todos ouviram as boas novas de que Deus os levaria a uma terra com poços que eles não cavaram, comer uvas que não plantaram, viver em casas que não construíram ou encheram. Mesmo assim, nem todos entraram. Ouviram a mesma mensagem. Então tem pessoas que ouviram e tem aqueles que estão ouvindo. Muitas pessoas ouvem a minha mensagem e eles pensam que ouviram toda a mensagem. Depois ouvem de novo, através de um CD e ouvem. Ei, ele falou isso no culto, eu estava lá e não ouvi isso. E na terceira vez que ouvem de novo, recebem revelação nas minhas revelações. Amém? Deus começa a falar com eles. Quando eles começam a ouvir, a sua fé vai sendo edificada. Há comida para a sua fé. E essa cultura está perdida, nós fomos roubados. Havia um tempo em que as pessoas ouviam o tempo todo e nós tínhamos tantas bênçãos fluindo, milagres acontecendo, até mesmo em acidentes, o carro capotava, Deus protegia, grandes coisas assim, pessoas prosperando nos seus negócios, na sua vida financeira, na sua vida familiar como pais, ouvindo a palavra o tempo todo, mas hoje perguntam o que está acontecendo, eu tenho sintomas no meu corpo, eu não estou tendo vitória. Tenho problemas financeiros, estou tendo dificuldade na minha família com minha filha adolescente, tenho isso e aquilo. O que foi? Você parou de ouvir. Quer dizer então, pastor Prince, que só por ouvir milagres vão acontecer? Exatamente. Isso mesmo, e vou provar daqui a pouco, mas antes disso quero dizer que existem aqueles que dizem que este verso, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, é quando se ouve Deus no coração. Deus fala assim. É assim que Deus fala comigo, pastor. Deus fala ao meu coração. Há pessoas que dizem isso, certo? Eu não duvido que Deus fala assim ao coração. Mas a maneira número 1 como Deus fala, certo? Baseado neste contexto. Diga, contexto é a chave. Quando se traduz ou interpreta a Bíblia, ou quando lê a Bíblia, sempre se lembre, contexto é o número 1. Contexto é a chave. Todos que tiram um verso do contexto podem falar o que quiserem. Até mesmo seitas são construídas de versos da Bíblia que tiraram do contexto, certo? Tira um texto do seu contexto, tira texto do contexto. Ok? Vamos olhar o texto. Qual é a fé que vem direto de Deus? Eu creio que Deus fala diretamente. Mas essa fé que vem a escutar o quê? Como? 3 versos antes diz assim, como invocarão aquele em que não creram? Seus colegas, parentes e amigos, se não falar de Jesus para eles, como é que eles vão acreditar nele? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E diz como crerão naquele de quem não ouviram. E depois essa pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Apenas 3 versos antes, de fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pergunta como ouvirão? Como? Como ouvirão? Se não há quem pregue. Mas nós, no movimento pentecostal, falamos, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Não está falando de Deus falar diretamente ao seu coração. Quando fala vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, no contexto, é ouvir através de um pregador. Mas o fato é este. Você não pode levar um pregador para todos os lados. Mas eu creio que nesses últimos dias Deus proporcionou o iPhone, iPods, notebook, e é por isso que é chamado de iPod, é para que você possa escutar ou ouvir a palavra de Deus. E outros aparelhos que existem. Você precisa só ouvir a palavra de Deus. Ei, escute, quando o diabo ataca o seu corpo, ele só ataca uma vez por semana? Ele diz, ok, vou atacar só uma vez. Depois disso eu vou descansar. Eu vou descansar depois disso. Vou atacar só uma vez. Não, é lógico. Se você recebeu um diagnóstico ruim, os doutores te deram uma má notícia, sabe, este tumor está crescendo. Então você sabe que está te atacando segunda, terça, quarta e quinta, e você deve ouvir a palavra todos os dias. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito que vai cortar aquele tumor. Posso ouvir um amém? Eu quero ler um testemunho e eu recomendo esse livro. É muito bom e eu conheço o autor. Já o conheço por muitos anos. Destinados a reinar. Quero ler um testemunho de alguém de Singapura. Ela então escreveu esse testemunho e me permitiu colocar esse testemunho no livro que eu escrevi alguns anos atrás. E diz assim,
Pastor Prince, no começo do ano passado, ela disse: eu fui diagnosticado com tumor na minha glândula pituitária no meu cérebro. A ressonância mostrou que o tumor era de um tamanho de aproximadamente 1,5 centímetros. Um neurocirurgião de Singapura disse que se eu tivesse ido a ele um pouquinho mais tarde, o tumor teria afetado a minha vista, porque estava pressionando o meu nervo ocular. Me deram então duas opções: cirurgia imediata para remover o tumor. Nesse tipo de cirurgia há 20% de chance de erro e ficaria cega de um olho, ou medicamento, e o medicamento demora muito tempo para funcionar e muitos pacientes só experimentaram um encolhimento do tumor depois de 1 ano. O que os doutores descobriram sobre aquele tumor foi terrível para mim e minha família. Me lembro de ter dito a mim mesma: se eu perdesse a minha vista, não queria viver mais. Foi nessa época que a minha família decidiu entregar tudo a Deus e confiar e depender inteiramente dele e orar pela cura. Decidimos então pelo medicamento. Durante esse tempo, mesmo acreditando na bondade e no amor de Deus por mim, eu estava sempre com algumas perguntas. Será que Deus ainda me ama? Será que Ele se importa? Será que Ele está me punindo por algo de errado que eu fiz? Será que devo calar a boca e aceitar essa situação? Foi somente depois que uma colega do meu trabalho começou a me dar as suas mensagens em CD para ouvir. Para ouvir. Não para ser usado como algo para decorar, para que quando as luzes baterem nele elas façam um arco-íris, certo? Mas para escutar. Não faça isso, ok? Então, a amiga deu as minhas mensagens para ela ouvir, e ela ouviu, e eu fui lembrada mais uma vez do amor do meu pai, sua graça e bondade para comigo. E creio que enquanto eu ouvia a palavra pregada, sabe, é incrível, devemos aprender que os milagres são recebidos de maneira simples. O mundo diz: faça isso e faça aquilo. Certo, mas ouçam, ela disse: ouçam. Uma das favoritas expressões de Jesus, quando ele estava na terra, era: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque agora mesmo você está aqui, mas não está ouvindo. Ou está escutando e se beneficiando. Está me ouvindo? Quando Jesus voltou ao céu, ele enviou o seu Espírito, e no livro do Apocalipse vemos Jesus com uma mensagem para a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então agora ouvimos o que o Espírito diz pelo pastor, e é confirmado no seu coração pelo Espírito. Ela disse: enquanto eu ouvia, e ela disse: eu creio que enquanto eu ouvia a palavra pregada via CDs, no meu corpo começou a cura. Essa é a palavra que muitos precisam. Alguns dizem: eu tenho tomado Santa Ceia por muito tempo, eu tenho orado e pedido a Deus por muito tempo, mas volte ao caminho de Deus. Amém? Quando você ouve, você toma Santa Ceia com espírito de fé. Olha o que ela diz: e enquanto eu ouvia, começou a cura. Depois de 1 mês de medicamentos, o nível de prolatina diminuiu e as químicas no meu corpo se tornaram estáveis. Depois de 2 meses, uma ressonância mostrou que o tumor tinha encolhido para metade do tamanho original. Eu fiquei tão feliz e, mais importante, eu fiquei confiante e certa de que Deus estava fazendo a obra de cura no meu corpo e que Ele ama e cuida de mim porque Ele sabe que eu estava ferida e Ele fez algo por mim. A melhor notícia veio no começo de agosto, quando uma outra ressonância que eu realizei mostrou que aquele tumor se foi completamente. Ponto de exclamação. Letras maiúsculas. Sumiu. Os doutores ficaram maravilhados. Eles continuavam dizendo que na maioria dos casos, mesmo quando o tumor encolhia tanto, ainda ficavam algumas células remanescentes. Mas no meu caso, o tumor desapareceu completamente, não havia nenhum vestígio de célula deste tumor. Não tenho palavras para expressar a gratidão ao meu Senhor. Certo, ela disse: eu sei que sou a justiça de Deus em Cristo pelo que Jesus fez por mim. Essa sensação de que eu sou amada por Deus e também cuidada por Ele me dá uma segurança no meu relacionamento com Deus. Glória a Deus, aleluia! Você pode ler isso na página 55. Graça, graça. Ok? Agora, o fato é este. Milagres são liberados e a maneira de Deus liberar os milagres é pela pregação. Quer dizer que alguém está pregando e alguém está ouvindo. Não é qualquer um pregando. Por isso eu quero dizer isso de maneira forte. Você crê que Deus te plantou aqui? Ok, alguns.
Mais uma vez, não sei o que os demais estão fazendo aqui. Vocês creem que Deus plantou vocês aqui? Nesta igreja? Se você não crê, você tem que descobrir onde Deus quer te plantar, porque existem boas igrejas no mundo inteiro. Agora, se você crê que Deus plantou você nessa igreja, se realmente crê que Deus te plantou aqui, então o primeiro alimento que você come é a comida da casa. Veja, de vez em quando você vai a uma lanchonete, você come alguns sanduíches com batata fritas, você vai a um lugar tomar um café ou algo assim, mas o alimento principal e o melhor que você come, e o mais limpo, é o da sua casa. Não há mistura. Você sabe que na sua casa, a pessoa que cozinha, a sua mãe ou a sua esposa, não vai te dar uma comida que ela sabe que você não gosta. Amém? E você sabe que aquela comida foi manuseada com cuidado, com muito mais higiene, do jeito que ela é feita, na sua casa. Não pode falar o mesmo de outro lugar. Agora, Pastor Prince não está dizendo, e repito, não estou dizendo, que você não deve ouvir outras pessoas. Mas às vezes, alguns ouvem mensagens que são misturadas, de pessoas que não têm uma revelação de como já morremos para a lei e devemos frutificar para Deus, e misturam a lei e a graça, por exemplo, e você ouve isso, e fica confuso, e volta aqui para sua casa e vomita em nós. Temos que limpar tudo. Então diremos que comida é essa, nunca tivemos isso. Mas o fato é este, que muitas pessoas estão ouvindo muitas coisas e a melhor maneira de distrair pessoas para que elas não ouçam é dar para elas tantas coisas em abundância que as pessoas no oceano podem morrer de sede porque estão cercados de águas, mas pensam porque tem água que automaticamente aquela água vai matar a sede. Não, 1000 vezes não. Uma das ciladas do inimigo é nos distrair de tal maneira que quando ligamos o computador, a primeira página traz tanta notícia como um gancho e te prende. E mais tarde você esquece até a razão por que você ligou seu computador. A distração é uma coisa do diabo, como Maria que se assentou aos pés de Jesus quando ele foi àquela casa. Se Jesus fosse à sua casa na virada do ano, você iria para a cozinha e prepararia para ele alguma comida especial de final de ano? Você diz, pastor, é lógico, eu vou dar a ele o melhor, sabe? Tem comida especial para visitantes e comida para os nossos familiares. Uma delas é melhor, certo? Aquela que eu faço para minha família eu dou para Jesus. Mas está errado. Quando ele vier à sua casa, aquele que alimentou 5.000 pessoas com poucos pães e peixes não precisa que você o alimente. Quando ele vier à sua casa, a maneira de agradá-lo, de fazê-lo se sentir especial, de fazê-lo se sentir como Deus, que realmente ele é sentar aos seus pés, e a Bíblia diz que Maria ouvia suas palavras. Maria tinha uma irmã chamada Marta, e Marta estava ocupada servindo ao próprio Senhor. Eu quero falar uma palavra para todos vocês que estão servindo. Mas muitas vezes, quando você está servindo, nem ouve a palavra. Prefiro que ouça e não sirva. Muitas pessoas foram roubadas, perderam a noção do que é importante, perdem a motivação para ensinar, para servir e ficam amargurados e deixam a igreja por uma razão, porque não estão ouvindo. Marta estava estressada. Marta ficou irada. Depois começou a murmurar contra o Senhor, dizendo que a sua irmã não estava ajudando. O Senhor protegeu Maria, porque ela estava ouvindo. E o Senhor disse, Maria escolheu a melhor parte e não será tirada dela. Quer dizer que se eu ouvir, não preciso fazer nada? Não, Maria foi aquela mulher que ungiu o corpo de Jesus na hora certa. Quando algumas mulheres foram ungir o corpo dele depois da ressurreição, tarde, ele ressuscitou. Ele se levantou dos mortos com a fragrância que Maria tinha derramado nele. Maria fez a coisa certa na hora certa, porque ela ouvia aos pés de Jesus. Se ele vier à sua casa, não é algo natural que vai agradá-lo. Você pensa, eu devo dar a ele. Não, ele quer que você receba. Quem é que é pleno, que tem toda a plenitude? Pare e pense. A maior postura diante de Deus é ouvir, ouvir, ouvir. Você diz, pastor Prince, só ouvindo recebo milagres? Exatamente, olha isso. 1 Coríntios 1 diz assim, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar os crentes. Aprove a Deus o método de entrega de Deus, de todas as bênçãos do céu, e dádivas, e também milagres. É pela loucura da pregação. Sabe? Não pela loucura dos pregadores, ainda bem. A metodologia parece loucura. Um homem fica em pé e fala, e Deus entrega. Deus cura. Deus prospera. A palavra salvar é da palavra grega sozo,
Não é só salvar do inferno, graças a Deus por isso. Mas é mais do que isso. Sempre que alguém era curado no Novo Testamento, cura física é a palavra sozo. Então, pela loucura da pregação, aprove a Deus por esse sistema curar, salvar, proteger, guardar, prosperar. Tudo isso na palavra sozo. Amém? Então, pela loucura da pregação. E o fato é, aprendemos que nós recebemos fé quando ouvimos um pregador. O que fazer? Você segue o pregador. Naqueles dias, seguiam o pregador, seguiam Jesus o tempo todo e recebiam a palavra. Não, pastor, eles o seguiam para serem curados. Leia com cuidado em Lucas 5, olha, Lucas 5. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e ser curada. Diga ouvir, depois ser curado. Jesus sempre pregava antes. A Bíblia diz que Jesus surgiu pregando e ensinando e curando. É sempre pregando, ensinando e curando. Quando ele pregava, as pessoas ouviam. E quando as pessoas ouviam, eram curadas. Esse é o mapa de Deus. Olha isso, igreja. Então, a primeira coisa que o diabo faz, e Jesus falou sobre isso na parábola do semeador e da semente. Você encontra isso em Marcos 4. Os 4 tipos de solo são tipos de coração, onde a semente cai. E o pregador semeia a palavra de Deus. E imediatamente Satanás vem para roubar a palavra. Ele não permite que passe nenhum dia, uma semana ou um ano, porque ele tem medo que a palavra vai criar raízes dentro de você. Amém? A mesma parábola nos diz que as aflições vêm sobre aqueles que recebem a semente. Aflições surgem quando ouvimos a palavra. Ou seja, você ouve uma palavra sobre cura e você fica tão feliz, mas acaba doente. Por que você foi atacado justamente agora? Porque o diabo quer que você desista dessa palavra cura. Ele sabe que no momento que você tiver essa palavra bem fundo no coração, quanto mais tempo passar, certo? As raízes se aprofundam. É difícil arrancar uma árvore, é mais fácil arrancar um broto. Então, você então fica decepcionado em vez de pensar, eu estou sendo atacado por causa da palavra, então vou ficar com essa palavra. Assim você recebe 30 por 1. 30 vezes mais quer dizer que é muito, mas ainda não é tudo. É só 30 vezes mais. Mas o próximo nível, 60 vezes. Você recebe 60 vezes mais saúde, e isso é muito bom. Mas ainda não é tudo. Mas já está indo bem. Continue guardando a palavra, continue ouvindo a palavra e adivinhe. 100 vezes mais. Nada melhor do que isso. Amém? Essa é a palavra de Deus, o que Jesus disse. Está me ouvindo, igreja? O fato é que fomos distraídos e roubados. No começo desta semana, falei com Darren, pastor Darren, que trabalha no nosso ministério, e compartilhei com ele. Nós dois vimos isso e eu disse que, depois que terminei de pregar a mensagem sobre Salomão, eu não sabia o que Deus estava falando à igreja, mas eu estava falando profeticamente, falando sobre o coração que ouve. Sabe? Sobre a oração de Salomão. Recebeu um coração que ouvia, mas nós concordamos que a cultura que antes tínhamos, de pessoas ouvindo a palavra, foi perdida. Fomos roubados. Eu disse fomos roubados. De repente, seu iPod está empoeirado. Até mesmo seu notebook e todas as mensagens, você até já se esqueceu delas. Não estão escutando as mensagens. Não estão. E pensam que ouviram e acabou. Você esqueceu da importância do tempo presente de ouvir. E você pergunta por que você não está tendo um tempo presente de bênçãos, milagres, curas, libertação, bênçãos e ajuda. Amém? Agora, às vezes nós pensamos que sabemos sobre cura, que sabemos sobre a graça, sabemos tudo. Mas escute isso, mesmo sabendo, Deus quer você ouvindo. Você está me ouvindo? Agora, mais um ponto. Mas antes quero que saiba que Pastor Darren, anos atrás, quando era adolescente, ele chegou na igreja, ele não tem pai, cresceu com a sua mãe, filho único. E antes de vir para a igreja, ele andou com más companhias. E não queria estudar, não estava bem na escola, e os seus amigos o influenciavam. E eu só sei que
Eu acho que foi uma briga de gangue e ele foi parar na delegacia com os amigos. Pastor Darren. Ele não era um pastor naquela época e ele passou uma noite na delegacia. Depois disso, alguém o trouxe à igreja. E ouça, quero falar uma palavra para os pastores e líderes que estão aqui. Falamos que os jovens não têm um coração para a palavra, que há muita tentação lá fora. Deixe-me falar isso, os jovens querem realidade. E eles sabem que estão ouvindo coisas que são falsas, mas deixam isso acontecer, sabe? Mas quando encontram a realidade, eles sabem. Não podemos enganá-los. Amém. Ele veio à igreja e ouviu a pregação, e algo aconteceu. Este jovem ainda era adolescente. Ele abriu mão de suas economias. Ele tinha dinheiro guardado, uma quantia, e ele abriu mão disso e comprou $1.000 de umas fitas com minhas mensagens. E uma delas, a série que ele mais ama, eu falei sobre sabedoria, especialmente Salomão, sabedoria. E ainda jovem, começou a ouvir. Ele disse dia e noite, ele começou a ouvir e ouvir e ouvir. Para encurtar a história, se aprofundou nos estudos, se saiu muito bem nos estudos na Austrália e ele se formou com grandes honras entre os melhores alunos. E quando voltou, eu não sabia disso, descobri depois. Quando voltou, quando uma porta de oportunidade abriu no nosso ministério, eu estava procurando uma pessoa para trabalhar conosco. Eu olhei para o Derry e não o conhecia muito bem. Da mesma forma que olho para muitos líderes, eu não tenho tempo para todos eles, eu tenho tempo só para os copastores. E Derry não era o pastor, eu olhei para ele e Deus colocou favor na vida dele e eu não o conhecia, sabe? E ele não tinha experiência com o ministério de televisão, ele não tinha experiência com o ministério internacional e nem de televisão, sabe, daquele tipo de calibre. Mesmo assim, eu confiei a ele essa responsabilidade para encurtar a história. Hoje, ele é responsável pelo Ministério Internacional. Eu não acho que o meu ministério estaria hoje onde está se não fosse o pastor Derry como Deus o usa. Amém. Sabe, tem pessoas que são responsáveis por grandes ministérios na América e, sabe, homens que são 20 anos mais velhos do que ele, alguns até mais do que 20 anos, que gostam de falar com ele, passar tempo com ele, chamá-lo de amigo. E ele é bem mais jovem. E é incrível a sabedoria que Deus dá a ele e outros ministérios estão procurando por ele. Outros ministérios querem aprender como o ministério pode crescer tanto assim e pensam que Darren tem muita experiência. Não foi treinado nisso, mas tem uma série chamada Sabedoria. E ouve dia e noite. E impartiu aquilo que ele não tinha. E tirou aquilo que ele não precisa. Sabe? E entregou para ele o sistema de Deus e tudo o que ele precisa. Falamos sobre essa cultura e pensei, por um momento, no meu caminho para o retiro da nossa equipe nessa semana passada. Eu estava ouvindo a palavra e pensei comigo mesmo como ninguém quer ouvir. Porque para mim, no momento que eu não ouço, minha mente começa a flutuar e eu começo a pensar coisas que são das trevas. Aquela força que parece que cativa a sua mente quando você não se ocupa com as coisas de Deus. Então, eu escuto e descubro que para mim, eu perco as minhas forças quando não ouço a palavra de Deus. Eu pensei que todo mundo era assim, tivemos um bom diálogo e ele está à frente da juventude da nossa igreja. E ele disse que muitos dos nossos jovens já ouviram, mas eles pensam que é o suficiente. Eles ouvem a mensagem de outras casas, que não tem aquela palavra rema como a comida da mamãe. Não é proibido de ouvir de outros lugares, mas não há comida como da mamãe. Amém? Precisamos voltar a isso, ok? Olha o sistema de Deus em Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas! Os Galatas eram cristãos, sabe o que aconteceu? Alguém veio e falou, sim, vocês agora são salvos, vocês são nascidos de novo, isso é bom. Vocês agora são todos cristãos, mas vocês têm que cumprir a lei. Paulo então diz, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós. Viu a palavra fascinou? Em outra versão diz enfeitiçou. Então, as pessoas que dizem têm que guardar a lei para ser santo. Parece correto. Soa tão bem, mas quero te falar isso. Escute bem.
Quando falamos que não estamos sob a lei, não quer dizer que vivemos sem regras. De fato, o jeito de atingir excelência moral, quando você ama sua esposa pelas razões certas, quando você não rouba e ainda permite que os outros roubem de ti, e acaba dando para eles uma excelência moral. Os 10 mandamentos dizem não roubarás, e aqui você está dando. Lá diz para não cometer adultério, e aqui você está sacrificando pela sua família. Amém? Amando sua esposa. E tudo aquilo que a lei exige, a graça transcende. Mas só quando morremos para a lei, entende isso? Romanos 7 diz, estamos mortos para a lei e estamos agora em Jesus Cristo com um propósito de produzirmos frutos para Deus. Só quando morremos para a lei, podemos produzir frutos para Deus. E alguns ainda dizem, a lei para a qual morremos foi a lei cerimonial, matar animais. Então continue lendo. O contexto é a chave. Diz assim, não conheci lascívia, até que a lei disse, não cobiçarás ou desejar. São os 10 mandamentos. Então o contexto lá é que estamos mortos para os 10 mandamentos, estamos mortos para a lei, para andarmos no Espírito. Se tentar cumprir a lei, vai ao contrário. Mas se você sabe que já está morto para a lei, amém, desfrutando do amor de Deus, você vai ter a excelência moral de que a lei fala tanto. Então, andando no Espírito, a justiça da lei se cumpre em nós. Não por nós, mas se cumpre em nós. Palavra passiva. Está me ouvindo? Alguém pode falar o que você diz sobre Efésios 6? Filhos, obedecei aos vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa ao teu pai e tua mãe. Sim, Paulo citou isso. Da mesma forma que algumas vezes Paulo diz, mesmo na lei, no passado, certo? Fala sobre honrar os pais, para viver longos dias. Paulo não está dizendo que estamos sob a lei? Às vezes, juízes, por exemplo, quando entregam o veredito. Aqui em Singapura ou então até a América, quando o juiz dá o veredito, quando ele faz isso, às vezes ele cita história e até cita leis romanas. A parte da lei romana que é sábia, ele diz assim, a lei romana há tempos atrás afirmava isso. Mas isso não quer dizer de qualquer forma que aquele país então está debaixo da lei romana. Um fato incrível é esse. Paulo não citou muitos dos 10 mandamentos. Ele não disse, amará o teu próximo como a ti mesmo como ilustração, mas aqui fala sobre honrar os pais como ilustração. Mas, onde fala sobre prostituição e cometer adultério, Paulo podia falar, não cobiçarás. Nenhuma vez ele disse, não cobiçarás. Paulo disse, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Como posso pegar o templo do Espírito e dar a uma prostituta? Amém? Assim Paulo pregava. Estamos mortos para a lei para termos a excelência moral. Entende isso? Quanto mais tenta cumprir a lei, vai ao contrário. Quanto mais sabe que está morto para a lei, vai produzir frutos para Deus. I'm telling you, church, that's why eat your house food. And then go for your McDonald's, Burger King. Now I say McDonald's, I say Burger King. What else? What else? Huh? Yeah. What is it? I can tell. Okay, never mind. Anyway. Os Gálatas eram crentes, mas voltaram à lei e foram enganados. Paulo disse, só queria saber isso de vós. Recebestes o Espírito. Quantos receberam o Espírito? Digam amém. Certo. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, guardando os 10 mandamentos? Você disse, pastor, espere um pouquinho antes de receber o Espírito Santo, eu preciso consertar minha vida, estaríamos esperando até agora. Você recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei, pela sua obediência, pelos seus próprios esforços? Ou pela pregação da fé? Qual foi? Pela pregação da fé, lógico. Foi só ouvindo que você foi cheio do Espírito Santo. Paul preached in Cornelius' house. I do not know. Paul never said repent. The Holy Spirit fell and they all got filled with the Holy Spirit. Now I believe. You must believe. I don't believe in universal salvation that everybody is saved. No nonsense. That's a lie. That's a heresy. I believe you got to believe. But just by preaching, they started believing in their hearts. They don't even know they are repenting. They don't even know they are believing. Just by hearing, all this takes place in their heart. And they were filled with the Holy Spirit before the sermon ends. I love it. I love it when people listen. And they don't even have to wait like motivational speakers. They say that, well, you don't get results because you didn't follow my 7 steps. Well, God's way is not waiting for your 7 steps to be implemented. It's not by works of law. It's that as you hear, as you are hearing, you are receiving.
God is healing. Here, that's what he's saying. E os milagres sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, pela fé, pela graça através da fé, agora acabeis pela carne, ou seja, os esforços? Agora, e os milagres? Vamos ver. Verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, aquele que dá o Espírito, essa palavra dá é a palavra para um homem que cuida de um coral. Ele provê para eles, ele dá roupa para eles, alimenta. Naqueles dias os corais viajavam. Na época de Paulo, ele usou uma analogia para mostrar que o que dá está no controle de tudo. Até da coreografia. E a palavra, no grego, parece coreografia. Ok? Aquele que dá o Espírito Santo, e a palavra dá está no tempo presente contínuo. Aquele que está constantemente provendo o Espírito Santo. E, de novo, e que opera constantemente milagres. 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 E opera ali está no tempo presente contínuo. Aquele que constantemente dá o Espírito Santo. Quantos querem constantemente receber o Espírito Santo? Amém? Para não se preocupar se está vazando. Sabe? Deus provê sempre o Espírito Santo e não só isso. Deus constantemente opera milagres entre nós. Quantos querem isso? Amém? Agora, Deus faz isso, Ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Não já ouviram? Ouvindo, quando você ouve, Deus supre. Quando você escuta, Deus opera maravilhas. E você sabe quem é que faz milagres? Graças a Deus por doutores, graças a Deus por cirurgiões e especialistas, graças a Deus por eles, todos que ajudam a humanidade a ser livre de dor e sofrimento. Que Deus os abençoe. Eles estão fazendo um ótimo trabalho. E eles fazem o trabalho que Deus faz de cura. Deus não está no negócio de destruir. Mas sabe de algo? Eles estão usando talentos, usando o que aprenderam. Mas são limitados ao conhecimento. Sabe o que é um milagre? Um milagre não tem nada a ver com tempo. Não tem nada a ver com medicina. Não tem nada a ver com você tem que exercitar assim. Não tem nada a ver com tudo isso. Milagres são, certo? E acontece com você. Como acontecem? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tem um amigo que seu nome é Marcelo e ele é um bom amigo. Ele é um pastor. E quando eu estive na sua igreja tinha 70 pessoas. Agora tem milhares. E o Marcelo diz... E por falar nisso, esse testemunho também está no livro Destinados a Reinar, página 78. E Marcelo diz que ele estava um dia indo para România para pregar e tinha alguns amigos com ele no carro. Ele estava ouvindo minha mensagem. E com ele, no banco de trás, um dos seus amigos estava tentando dormir. Eu creio que era um dos líderes da sua igreja e ele estava reclamando de dores. Uma dor muito forte nas suas costas que ele estava sentindo durante muitos anos. Começou quando ele esteve envolvido num acidente de jet ski. Machucou suas costas e ele estava com dor que sumia e voltava e sentiu essa dor naquele momento da viagem para a România. E o Marcelo estava no carro ouvindo a minha mensagem e esse homem estava no banco de trás e ouviu algo que eu disse. Enquanto ele tentava dormir, ele ouviu e disse amém. Bam! Aquela dor saiu e nunca voltou. Toda dor saiu. Agora, isso é um milagre. Amém? Não foi do pastor Prince. Eu sou apenas o que entrega. Eu sou aquele garoto que traz o pão para você. Amém? Deus é aquele que dá o Espírito. Deus é aquele que opera milagres. Amém? Deus operou milagre enquanto ele estava ouvindo e não fazendo nada. Quase dormindo. Mas estava ouvindo. E Deus fez a cura. Viu? Agora... O que não é um milagre? Você vai ao quiropraxista, certo? O quiropraxista toca em você e começa clec, 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 plom, 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 volta na próxima semana. E depois você tem que pagar. Graças a Deus por eles, porque eles aliviam a dor, eu não tenho problema com eles. Aí você volta e eles clec, 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 mas sempre sai do lugar. Então eles fazem um clec porque você fez outro clec, é sempre assim. Ou você faz um clec e eles fazem outro clec. Mesmo assim, aí você volta lá, eles instalam a sua coluna e você fica bem de novo e está tudo bem. Mas sempre tem que voltar. Sabia disso? Mas a forma de Deus é
fazer milagres. Deus faz milagres. É por isso que este verso vale $1 milhão. Não pode colocar preço neste verso. Nos fala como Deus faz milagres. Como Deus dá o Espírito. Essa deveria ser a escritura central para toda conferência de cura, para todo encontro de avivamento, porque aqui fala que não é pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. E perdemos isso. Perdemos. Seja na vida conjugal, e pode ser em qualquer outra área. E eu tenho esse testemunho que recebemos de uma irmã de Los Angeles, casada por 10 anos. Meu marido e eu temos 3 filhos lindos. Eu fui ensinada a ter fé, amar a Jesus e viver certo. Eu fiz o melhor para realizar tudo isso, mas eu sabia que Deus tem algo melhor para mim. Quando eu estava grávida do meu 3º filho, eu comecei a ouvir as mensagens do pastor Prince e aquelas mensagens falaram ao meu espírito. Mas 6 dias antes do parto do 3º filho, descobri que o meu marido estava viciado na pornografia e não estava sendo fiel a mim. Que bomba! É um testemunho muito grande, então vou encurtar. Certo, ela disse, nós começamos a assistir os programas de televisão do pastor Prince. Agora, de uma coisa eu tenho inveja, e sabe, pastor Lawrence estava aqui, pastor Lawrence, Daniel e os outros que estão comigo, quando eu vou para a América lançar os meus livros, e já fizemos isso em muitos lugares e muitas vezes, desde a primeira vez que fomos e até alguns meses atrás, eu sempre escuto eles dizerem, quando eles vão, estão com os olhos cheios de lágrimas e dá para ver quem está assistindo e ouvindo. Os seus rostos estão cheios de glória e os seus olhos brilham. Sempre. E sabe o que eles dizem? Você pode perguntar ao pastor Lawrence e também ao pastor Daniel. Eles dizem, sabe, pastor Prince, eu assisto as suas mensagens o tempo todo. Muitos deles, não poucos, um bom número, disseram, eu assisto de manhã, à tarde e à noite. Eu digo, nem eu me assisto e ouço tanto. Eles disseram, é porque passa de manhã, à tarde e à noite. E muitos de vocês só me assistem uma vez por semana. Eles me assistem todos os dias na TV. E alguns deles ainda gravam e assistem de novo. E eles têm os programas diários. Estão assistindo e ouvindo todos os dias. E a minha igreja? Porque eu estou aqui toda semana. Dizem, domingo já basta. É por isso que eu tenho ciúme por vocês, entendem? Eu tenho ciúmes por vocês porque na América as pessoas têm os meus materiais e estão ouvindo. E é por isso que tem tanto testemunho da América. Amém? Eu quero que a mesma coisa aconteça aqui. Muitos deles vão no lançamento dos livros quando nós estamos no ginásio para milhares de pessoas e não dá para ver todos eles, mas muitos deles dizem, meu filho não dorme sem ouvir sua mensagem. Muitos deles compartilham que quando estão ouvindo, são curados. Eu estava sofrendo de uma enfermidade e quando eu ouvi a palavra, quando você pregava, bem, fui curado. E eu comecei a ficar com ciúme por vocês. E o fato é este. Está na cultura. Eu não estou aqui falando que todo mundo está fazendo isso, mas se Deus me deu essa mensagem, quer dizer que muitos de vocês estão pensando que não há necessidade de ficar ouvindo, que basta ouvir de vez em quando, até aqueles que sabem da postura de Maria, comparada com a postura de Marta, se esqueceram da importância do ouvir. Tenho ciúme por vocês. Quero o bem de vocês. Vão ver que só ouvindo serão transformados, de glória em glória. Amém. Você está ouvindo? Amém. E sabe, a mulher com fluxo de sangue. Como o milagre aconteceu? Muitos dizem ela tocou em Jesus. Ela foi curada e Jesus se virou para ela. Sim, foi isso, mas eu quero saber como ela recebeu. Como? Preciso terminar lendo. Então, ela disse, começamos a assistir o pastor Prince e o casamento com problemas. O marido viciado em pornografia. Começamos a assistir os programas do pastor Prince juntos, estudando a Bíblia e orando juntos. Lemos o livro O Poder de Crer da maneira certa. Isso nos ajudou a aceitar a cura e o perdão que o nosso Senhor nos concedeu. Nossa família está mais unida e temos menos estresse. Por causa do amor de Deus, meu marido foi instantaneamente liberto do vício e está se tornando um maravilhoso marido e pai a cada dia.
Nos vemos como a justiça de Deus em Cristo e abraçamos a verdade que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora o casamento está em ordem e o marido está liberto, mas o fato é que, não importa qual seja a sua situação, estou falando de cura porque é algo mais dramático, também é mais visível, mas vale para todas as áreas. Um homem de negócio com problemas financeiros. Certo? O que fazer? Sua mente cheia de preocupações. É melhor fazer o que falamos, continuar ouvindo a palavra. Continue ouvindo o tempo todo. Quando você for comer, ouça a palavra de Deus no caminho. E quando estiver comendo, ouça a palavra se estiver só. E continue ouvindo a palavra de Deus. Quando eu não consigo dormir, certo? O meu remédio é uma combinação de um tipo de aparelho e eu ligo o mesmo bem baixinho, certo? Só para ouvir e eu durmo. Ok? Agora, vai continuar tocando a noite toda. E no meio da noite eu acordo. Por quê? Quando não durmo direito, eu acordo. E quando eu acordo eu tenho pensamentos ruins. Coisas ruins na minha mente, sentimentos negativos, sabe? Como medo. E quando eu acordo, escuto aquilo. E geralmente era a palavra que precisava ouvir. Ainda bem que eu acordei. E durmo de novo. E eu gosto de ouvir a minha voz. E outras vozes que me fazem dormir, amém? Mas eu gosto de ouvir as minhas mensagens também. E eu vou falar algo que quando assisto as minhas mensagens... Eu disse isso. Eu digo, uau, isso é tão bom. Muitas vezes quando assisto as minhas mensagens eu digo, isso é tão bom. Porque quando estou pregando, eu não sou só o Joseph Prince, mas eu sou representante de Deus. E o Espírito Santo vai além da minha fraqueza humana e me concede falar os oráculos de Deus. E até eu mesmo, o cozinheiro, tenho que comer minha comida. Porque eu também preciso beber, amém? E eu preciso ser alimentado. Você está ouvindo? Amém? Não permite que o diabo roube isso de você. E a maneira que ele faz nesse mundo moderno é nos distrair com muitas coisas. Você escolhe uma coisa boa e ele diz, ok, certo, tudo bem, você quer coisa religiosa? Certo, nós temos muita coisa religiosa na internet, você pode ver muita coisa. Clica aqui, lá e acolá e você fica confuso. Porque não está comendo a comida da casa? Não é proibido ouvir outras mensagens, mas assegure-se aqui de comer a comida da casa. Igreja Grace Revolution, Igreja New Creation e todos que nos acompanham. Posso ouvir um amém? Alguns ficam confusos. Como a mulher do fluxo de sangue foi curada? Tocou nas suas vestes, sim, mas... o que ela disse antes disso? Se eu apenas tocar, serei curado. O que fez ela dizer isso? Vamos ler. A Bíblia diz, e certa mulher, Marcos 5, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Ela sofria uma hemorragia de 12 anos. Alguns dizem, pastor Prince, eu não recebi minha cura, já pedi tanto a Deus e já tomei a Santa Ceia. Faz quanto tempo? 1 ano já. Meio ano já. E brigam comigo como se eu o curasse. Se eu pudesse curar, teria essa aparência? Pegaria minha mão e tocaria no meu rosto para receber a cura, sabe? Eu não sou quem cura. Eu sou apenas o que entrega, já falei muitas vezes. Amém? E eles reclamam. Agora, essa mulher sofreu desse fluxo de sangue por 12 anos. 12 anos. E eu creio que no 3º ano alguém disse, Deus não vai te curar mais. No 5º ano, inventa uma doutrina para explicar o porquê. No 7º, abre uma igreja com nome, não há mais milagres. Mas olha essa mulher. Ela sofria de uma hemorragia por 12 anos e que havia padecido muito com muitos médicos, fazendo experimentos nela. Havia padecido com muitos médicos e despendido tudo o que tinha. Quer dizer, não estava só doente, foi à falência. Gastou tudo o que tinha. Nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus. Quando ela ouviu, foi onde o milagre começou. Amém? Ouviu falar de Jesus? Ouviu falar de Jesus? Que ele cura hoje? Eu não acho que ela ouviu isso, sabe? Jesus curava, mas não existem mais milagres. A última cura foi na Galileia. Agora eu perdi a minha chance, sabe? Não creio que ela ouviu esse tipo de coisa. Ela ouviu do amado Salvador. Ela ouviu do Rei da Bondade, o Senhor amável e o Príncipe dos Príncipes. Quão amável ele é.
que a fez falar. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu sei que serei curada. E ela foi. Tudo começou com quando ela ouviu. Naqueles dias não havia televisão, não tinham notebook, não tinham os tais de iPhones, Androids. Qual é a nossa desculpa? Naqueles dias não podiam carregar um pregador, sabiam? Mas hoje você pode. Pode me levar para o banheiro? Eu estarei com você? Não importa como a atmosfera esteja, estarei com você. Não posso fugir. Se você derrubar o seu aparelho, eu vou ficar nadando na cauda que você fez. Eu te prometo, não vou reclamar. Amém. Eu vou falar o dia inteiro e eu não vou ficar rouco. Qual a desculpa que nós do 21º século temos? É por isso que os cristãos deste século serão mais fortes do que todos os de outros séculos. Tem que ser assim. Mas como assim? Por causa da tecnologia, mas, ao invés disso, deixamos que essa tecnologia nos roube o tempo, em vez de termos mais tempo, porque todas essas coisas deviam nos ajudar a ganhar tempo, mas perdemos tempo. Uma das maiores desculpas, não tenho tempo. E você olha, um monte de aparelhos. No nariz, em todo o rosto, no cabelo, é tanto aparelho. Um dia eles vão se aproximar e dizer, alô, agora tenho tempo. Tudo isso deveria nos ajudar a ganhar tempo, remir o tempo. Posso ouvir um amém? Atos 14, olha isso. Estes dois eram Paulo e Barnabé, que estavam pregando o evangelho ali, em Listra, e por falar nisso, eu estive em Listra e está na Turquia. Amém, estive lá alguns anos atrás. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe. Coxo desde o ventre. Agora, qual doutor poderia curar isso? Nenhum. Certo? Um coxo, parece que ele precisava de um milagre. Estava sentado, o qual nunca tinha andado, nem quando era criança, desde o ventre. Ok, como resolver um problema assim? Alguns dizem, temos que aceitar. Bem, sabe o que ele fez? Paulo e Barnabé pregavam o evangelho. Este homem ouviu Paulo falar. Este homem ouviu Paulo falar. E a palavra ouvir no grego está no tempo presente imperfeito. E imperfeito quer dizer continuava ouvindo. Perfeito quer dizer uma vez por todas, mas imperfeito quer dizer que ele continuava ouvindo e ouvindo. Ele continuava ouvindo Paulo falar. Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Nunca tinha andado, coxo desde o ventre, e de uma só vez. De uma vez. Ele saltou e andou. Este é o ano de andar e tomar posse. O homem andou. Agora, olha isso. Aquele homem ficou em pé. Nós queremos ver isso acontecer com quem amamos. Seja um tumor que desaparece, como nós ouvimos agora mesmo. Quando a doença desaparece, o verso 10, nós queremos este resultado. Mas olha isso, antes do milagre. Verso 9 diz que Paulo viu que ele tinha fé, esse homem tinha fé para ser curado. Mas tinha outras pessoas ouvindo. Mas este homem foi escolhido por Deus porque ele tinha fé para ser curado. Por quê? Porque ele tinha fé para ser curado. Sabemos que precisamos de fé para receber. Amém? Algumas pessoas dizem, eu não tenho fé. Como a de Caleb, de Josué. Sabe? Não, amigo. Se você não tem fé, fé vem. Vem. Não tem fé? Fé vem. Vem, vem, vem. Fé vem. Por ouvir. Pare de reclamar que não tem fé. Começa a ouvir. Fé, como nós sabemos, dá asas para voar.
Quando você ouve a palavra de Deus, recebe fé. Fé, sem perceber, vai embora. Não olhe para a fé, olhe para Jesus e a fé vai crescer. Certo? Agora, todos nós queremos um milagre, mas volte um pouquinho. Antes do milagre, ele tinha fé para ser curado. Como ele tinha fé para ser curado? Ele ouvia Paulo pregar. A palavra ali quer dizer, continuava ouvindo. Presente quer dizer tempo imperfeito, mas ativo, ele continuava ouvindo. Agora, o que isso quer dizer? Paulo pregou a mesma mensagem, no mesmo lugar, e as pessoas o carregavam e ele dizia, não, me deixa aqui, eu quero ouvir de novo, eu quero ouvir de novo, quero ouvir de novo. Porque naqueles dias não tinham iPod, não tinham essas coisas, então eles tinham que ouvir de novo. E talvez Paulo pregou em outro lugar, mudou de lugar, e ele dizia aos amigos, me leva para lá, me leva para lá. Ele continuou ouvindo! Como eu não sou curado, pastor Prince, isso não acontece comigo. Ele continuou ouvindo. Ok? Então, como é que aquele milagre aconteceu? Ele tinha fé para ser curado. E como é que ele tinha essa fé? Ele continuou ouvindo. Certo? E o que ele ouvia? Boa pergunta. Volta mais um pouco. Eles pregavam, Paulo e Barnabé pregavam o evangelho ali. Mas algumas pessoas podem dizer, bem, nós também pregamos o evangelho. Bem, nem todo mundo que diz que prega o evangelho está pregando o evangelho. Certo? Você sabe o que é o evangelho? Eu vou te falar. Este é o verso 7, Atos 14, 7. E 4 versos antes mostra o que eles estavam pregando. Volta 4 versos. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. Qual o evangelho que Paulo pregava? A palavra da sua graça. E o que Deus fez por causa disso? Deus dava testemunho, permitindo sinais e prodígios. A palavra da sua graça, porque a graça foi pregada. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Eu conheço essa casa. Eu acho. É cheia de graça. É por isso que eu não posso falar com certeza acerca de quem você ouve, se a pessoa está pregando a mesma coisa. Todos podem dizer, pregamos o evangelho. Mas raramente eles falam da graça. Veja que a palavra de Deus é muito clara no contexto dessa passagem. O contexto é a chave. Ele pregava o evangelho. Qual evangelho? A palavra da graça. E o que Deus fazia? Sinais e prodígios. Testemunhando da palavra da sua graça. Bem, pastor Prince, eu não acredito nesse tipo de graça que você ensina. Qual tipo de graça que eu ensino? Você diz a todos que os pecados já foram perdoados, sem falar de arrependimento. Ok? E você diz que não estão mais sob a lei e que eles são justos em Cristo. Ok. Agora que você falou isso, eu vou responder. Ok, aqui temos Atos 14. Qual a palavra da graça que Paulo e Barnabé pregavam? Me alegro muito que este é Atos 14. O capítulo anterior é Atos 13. Em Atos 13 temos um tipo de documento, palavra por palavra, do que Paulo pregava. Você quer ver? Vamos ver o que Paulo pregava. Não dá para ver tudo, precisamos ver só o principal, a parte final. Paulo estava na sinagoga e disse isso. Seja-vos, para os da sinagoga, notório, pois, que por este Jesus Cristo se vos anuncia a remissão dos pecados. Espera um pouco, Paulo. Espera um pouco. Você não falou se arrependam. Espera um pouquinho, Paulo. Eles têm que se arrepender antes de receberem o perdão. Espera um pouquinho, Paulo. Nós estamos numa sinagoga. Não é uma igreja. Ei, Paulo, você sabe se eles estão recebendo a palavra de boa vontade. Você disse que por este homem é anunciado a remissão dos pecados. Como pode falar isso? Tem que se qualificar. Sua palavra tem que ser um pouco mais seletiva e colocar barreiras e colocar uma cerca para que eles não abusem, porque como você pode dizer de uma maneira tão desqualificada que foram perdoados em Jesus Cristo? Paulo sabia de algo que eles não sabiam. Paulo sabia que se proclamasse um evangelho que não qualifica, produziria arrependimento sem pregar sobre arrependimento. Então seu pastor está alinhado com Paulo? Vamos em frente. Paulo disse, e por ele, por Jesus Cristo, por Cristo, todo aquele, diga todo aquele que crê é justificado, feito justo, de quantas coisas? De tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados. Então,
Vamos juntar tudo. Paulo pregava a palavra da sua graça, que se parece com o que o pastor Prince prega. Sem qualificações. Quer dizer que é todo mundo salvo no mundo? Não. Tem que crer. Mas a proclamação plena vai produzir resultado de arrependimento, revelação, e as pessoas vão receber. Não somente isso, mas Paulo pregava que não somos justificados pela lei de Moisés. Quando cremos em Jesus, somos justificados de tudo. Certo? Ele pregava esse evangelho. E foi esse evangelho que o coxo ouviu. E por esse evangelho, ele recebeu o seu milagre. Adivinha o que vai acontecer se você continuar ouvindo como coxo? Você pode estar coxo nos relacionamentos, pode estar coxo na comunicação, talvez seja muito tímido, talvez coxo emocionalmente. Sim, desde o ventre da sua mãe. Mas tem um milagre que te espera com seu nome. Virá quando você continuar ouvindo. Não trabalhando. Isso te ajuda? Amém? Agora, 2 versos mais para terminar. Igreja, ouça, olha aqui. Às vezes, o que eu prego não está relacionado ao que você está sofrendo. Talvez eu pregue sobre como ser um bom pai, mas você está passando um problema físico. Talvez eu esteja pregando sobre o assunto do arrebatamento. E você diz, pastor, o meu casamento está acabando. Se você soubesse. Mas, amigo, esta é a beleza da palavra de Deus. Que não importa o que você está ouvindo, você está escutando uma mensagem, seja qual for. Alguns perguntam, pastor, qual CD devo comprar? O que devo escutar? Eu então respondo, qualquer deles é bom. Sabe por quê? A beleza da palavra de Deus é essa. Na tua luz, Salmo 36 diz, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. O que você precisa é ouvir a palavra e de repente, você é iluminado. Quando somos iluminados, por exemplo, se eu perdi minha caneta, eu amo essa caneta em particular e eu perco essa caneta numa sala, ok? E a sala está escura. E vamos dizer que essa sala está uma bagunça com muitas caixas, eu não estive nessa sala antes e minha caneta caiu no meio daquilo. Agora, se eu apalpar no escuro, certo? Vou tatear por muito tempo. Mas se eu ligar a luz, na luz, eu vejo a caneta. Não somente a caneta, mas eu encontro um livro que eu perdi há um tempo. Na tua luz veremos a luz. Mesmo que a mensagem não seja sobre a sua necessidade em termos de cuidar dos filhos, sabe como fazer isso, mas de repente falo sobre arrebatamento e então a luz que vem te ajuda a ver onde você está errando. Deus fala e na sua luz vemos a luz. Já teve essa experiência? Você está sentado e de repente, só uma perspectiva. Hey, não estou mais preocupado. Fica tão pequeno. Eu não estou pregando sobre aquilo. Na sua luz, sabe como a luz vem? Salmo 119 diz, a entrada das tuas palavras dá luz. Dá entendimento aos simples. Não seja simples. Seja de entendimento que vem de Deus. Sabe o que dá luz? A entrada. E a palavra hebraica é pentak. Pentak quer dizer aberto. A palavra de Deus aberta. A exposição da palavra de Deus. É o que eu estou fazendo agora. Estou expondo a palavra de Deus. Imagine, ouvir o dia inteiro. Dirigindo o seu carro e ouvindo a exposição da palavra de Deus. Sabe o que acontece? A luz vem, a luz vem, a luz vem. Quando o chefe pede algo, você tem uma ideia. Por quê? Na sua luz você vê luz. Você vê outras coisas na sala que você nem sabia que tinha perdido. Não importa qual seja o assunto. Talvez seja a oração. E quando você ouve, recebe luz para o seu relacionamento com seu filho. De repente sabe o que fazer. Você vê o problema. Na sua luz, vemos a luz. Amém? E sua luz vem por expor a palavra, a entrada das suas palavras da luz. Último verso e termino. Já encontrou alguém que são profetas e parece que tudo que você está atravessando, eles têm sempre uma palavra certa para você. Ou te mandam uma mensagem na hora certa, ou te dão uma direção certa. Já encontrou alguém assim? Viu alguém assim? Bem, quero que você seja assim. Amém?
E o caminho, o segredo é este. Encerra com este verso, Isaías 50. E Isaías 50 diz, o Senhor Deus me deu a língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. É por isso que ele tinha língua erudita. Ele sabia como falar a seu tempo uma palavra. Bem-aventurado o casamento quando a esposa sabe falar uma boa palavra a seu tempo. E o marido também sabe falar a palavra a seu tempo. Bem-aventurada a família, que os pais sabem falar uma boa palavra a seu tempo aos filhos e às suas filhas. Quão bem-aventurada é a companhia que tem homens como José e Daniel com sabedoria de Deus para falar uma palavra boa a seu tempo, numa situação naquela companhia. Uma boa palavra, como encontrar pessoas que falam a palavra no tempo certo. Essas pessoas são pessoas que acordam de manhã e Deus desperta os seus ouvidos para ouvirem. Quando você está ouvindo, vai estar falando. E quando estiver falando, vai ser a palavra certa na hora certa. E por falar nisso, está falando de Jesus, o Messias, certo? É um exemplo do Senhor Jesus. Como homem, dependia de Deus. Como homem, viveu para nos dar o exemplo. Como homem, acordava toda manhã. Como sabemos que isso é sobre Jesus? Porque quando olhamos o verso 6, diz, as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Obviamente, é uma passagem messiânica da Bíblia. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como seixo, porque não serei envergonhado. Eu e você não temos barbas arrancadas, não temos barbas. Aqui só o Matthew tem barba. Só estou brincando, mas o fato é que a missão de Jesus era morrer por nós e sofrer por nós. Mas qualquer que seja sua vocação ou missão, seja um homem de negócio, um professor ou um estudante, seja o que for, você vai ter sucesso se você continuar ouvindo. Agora voltemos ao primeiro verso. Deus vai te dar a língua de um erudito para saber como falar a boa palavra ao seu tempo. E hoje há uma grande demanda de pessoas que saibam falar a boa palavra ao seu tempo. É muito raro encontrar uma pessoa assim, a esposa está passando por algo, certo? E você não sabe, mas você dá uma palavra e isso a refrigera. Ou ela para você. E o casamento é maravilhoso. E também para os seus filhos. Você dá uma palavra a seu tempo. E de repente, os previne de cair em uma tentação. Nós precisamos disso, uma palavra a seu tempo. Como ter? Desperta-me todas as manhãs, desperta-me ouvido para que ouça. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. E eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Que este exemplo nos motive, nos inspire, para que coloquemos como prioridade toda manhã, em primeiro lugar, ouvir a palavra. Toda manhã, quando escovar os dentes, coloca o seu headphone e liga, o seu Android ou iPhone e liga, e deixa a palavra entrar de manhã, escovando os dentes. Você pode ouvir, desperta para a graça e esperança. E por falar nisso, desperta para a graça e esperança é à noite. Na América, quando é de manhã, que é à noite. Amém? Mas você precisa ouvir. E escute muito. Não é suficiente só uma vez. Mas continue ouvindo. O Senhor te abençoe. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos aqui neste lugar. Quero orar por você agora. E amigo, não sei qual é a sua luta. Deus te ama. E Deus tem um milagre com seu nome nele. Por favor, não deixe este presente ser desperdiçado. Perdido. Não deixe que essa herança seja esquecida. Jesus morreu para te dar essa herança de uma mente boa, olhos brilhando, saúde robusta, vistas boas. Mesmo que esteja envelhecendo, Deus pode renovar sua juventude, como as águias. Como são seus dias, serão a tua força. Se está doente, Deus tem um dom chamado cura total. Uma cura que é plena. E isso vai ser tão forte que vai acabar com a sua doença. Mas, amigo, como receber tudo isso? Ouvindo. Amém? Talvez você está aqui hoje e diz, Pastor Prince, eu não entendo completamente o que está acontecendo, mas eu sei que Deus está falando comigo. E eu quero acertar. Este é o ano que eu quero consertar minha vida com Deus. Amigo, como o apóstolo Paulo, eu digo a você,
Por este homem Jesus Cristo, este Senhor de amor e Rei de bondade, eu digo a você. Por ele, pelo que ele fez na cruz, eu declaro a você o perdão de todos os seus pecados. Só é necessário receber, meu amigo, só isso. É apenas receber o que você ouviu. Receba para você mesmo. E no momento que receber este dom, Deus te vê como justo para sempre. Deus levantou seu filho dos mortos e hoje o seu filho vive para orar por você. Seu filho vive para ser seu pastor e nada faltará. Seu filho mora no céu agora e um dia voltará e te levará e vai te dar um novo corpo. Se esse é você onde estiver agora, assistindo talvez pela televisão, faça essa oração comigo e diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou dentre os mortos para a minha justificação. Te agradeço, Pai, que o sangue de Jesus me limpa de todo o pecado. Agora sou justificado de toda injustiça. Obrigado, Pai. De agora em diante, quando olhares para mim, tu me verás na justiça de Deus em Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Fiquem em pé. Alguns de vocês vão para a sala de oração, mas quero dizer, é maravilhoso, você recebe a oração, mas depois da oração, vai para casa e começa a ouvir. Especialmente quando estiver sendo atacado. Se o diabo te ataca 24 horas por dia, você tem que revidar com a espada do Espírito 24 horas por dia. Amém. O diabo não tem defesa contra a palavra de Deus. Até o Filho de Deus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Levante suas mãos e não menospreze a proteção. Nessa próxima semana, que o Senhor te abençoe e a sua família com a bênção de Abraão, com as bênçãos de Jabés, com as bênçãos de Deuteronômio 28, porque você já foi abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Que o Senhor guarde e proteja a você e aos seus familiares de toda ameaça, de todo perigo e de todo terror, de toda doença, do vírus da Zika, de toda enfermidade, de toda ameaça, de todo perigo, de toda tragédia. E o Senhor mesmo sorria para você, possa dar favor sobrenatural para você. Que a sua vida seja uma vida que reflete, exulta, exemplifique o favor de Deus no seu trabalho, na escola, os que estão indo para uma nova escola, nessa nova escola, onde você for. Que o favor de Deus seja visto sobre você como foi visto em José, como foi visto em Esther. Que vejam o favor de Deus em você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de vocês e conceda a você e os seus familiares sua maravilhosa e incrível Shalom paz, que guarda a sua mente e entendimento de toda preocupação. Olhai para os lírios e os pássaros. Não vos preocupeis. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Amo vocês, obrigado por vir e continuem ouvindo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.